Pronto. Então, eu apontei para você uma cumplicidade, tá, da alta sociedade com criminosos para fazer a vontade deles. E eu provei aqui que se você coloca dinheiro na mão de criminosos para fazer a sua vontade, e esses criminosos estão puxando o seu saco para prejudicar outras pessoas, certamente este grupo hostil destruiria você. E vai destruir você se tiver oportunidade. Significa que a boa estrutura dessa alta sociedade é justamente um esquema que ou eles vão ser destruídos no devido tempo por Deus, tá? Ok? Ou eles vão... certamente, isso aí, sem dúvida nenhuma. Eles vão ser destruídos no devido momento por Deus e eles vão para o inferno. Consegue entender? Então essa é a avaliação que eu faço da alta sociedade agora numa conexão entre a casta criminal, tá? Que funciona extensamente, tá? Uma grande casta, 50% da sociedade, tá? Da extremidade mais baixa da alta sociedade até bandidos, tá? Tudo isso daí é uma casta social criminal, tá? Que trabalha a favor disso, ok? Eu poderia colocar como laranja 10% só desse pessoal aí que eu considero criminal, tá? Somente 10% são laranja. Como eu falei, que eu acredito que na alta sociedade 50% são como se fossem laranjas, tá? Ok? Por quê? Porque por força de que muitas pessoas que estão na alta sociedade, na verdade, se originaram fora dessa alta sociedade, e as pessoas que eles têm como linha de frente, assim, pessoas mais sociais, são pessoas assim que têm assim uma postura diferente das outras pessoas. Mas existe muitas pessoas, tá, que você vê, por exemplo, falando de artista, né, que você vê como pessoas boazinhas, mas são maliciosos, tá? Você vê como pessoas boazinhas assim que estão com uma presença assim na televisão, principalmente aqui no Brasil, tá? Por exemplo, o que você considerar como malícia em pessoas americanas, tá? Aqui no Brasil é muito mais, falando dos sociais, tá? Porque eu considero que a sociedade americana é uma sociedade corrompida, assim, que nem o Brasil, assim, tá? Mas e quando se fala isso, os brasileiros gostam pra caramba. Quando você diz assim, os americanos são trapaceiros, os americanos são maliciosos. E o brasileiro gosta pra caramba. Cara, a gente é igual a eles, cara. É um troço nojento mesmo, tá? Ok? Os imundos aqui, falando imundo, tá? Como uma linguagem minha, tá? Ok? Que tem determinados indivíduos de religião que ficam usando essa linguagem imundo, chamando todo mundo de imundo, tá? Então eu estou falando de imundo meu, que o que eu falo é meu, eu e falo, ok? Então esses indivíduos sujos imundos, vamos colocar dessa forma, tá? Tanto sociais quanto antissociais, tá? Que também é uma linguagem minha também, ok? Não que é meu, é tudo meu. Você vê esses indivíduos se sentindo muito elogiados mesmo se você falar que existe uma semelhança entre o mau caratismo brasileiro com o mau caratismo americano, tá? Ok? É justamente essa daí que é a peste mesmo da sociedade. Preste atenção. Então, essa cumplicidade mostra claramente que se vocês estão financiando pessoas que destruiriam vocês são verdadeiros covardes. Sim, esse tipo de pessoa vai para o inferno. Por quê? Porque quando você chega e alega isso daí, a pessoa às vezes ironiza assim, cara, mas é assim, cara, vou fazer o quê? Consegue entender? Consegue entender? Até que realmente Deus faça uma virada mesmo e este grupo mesmo destrua eles, consegue entender? Ok? Aí eu falei assim, eu vou falar aqui pra você, tá? Só não destrói, por exemplo, uma alta sociedade que financia criminosos para prejudicar os outros, para eles subsistirem, só não é destruído, assim, destruído mesmo por uma guerra mesmo, como acontece de vez em quando no mundo, como está na Bíblia, tá? É por causa desses 50% que eu falei. Consegue entender? Esses 50% de pessoas que são laranjas, que eles na verdade são descendência desse pessoal, que eles na verdade se originaram, mas eles têm costumes diferentes, que eles são pessoas assim, muito contados assim para fazerem parte disso daí. É por isso que Deus não destrói, porque se for realmente assim uma alta sociedade corrompida mesmo, assim, de pessoas maliciosas como esses cagalhões que estão da extremidade mais baixa até a casta criminal, Deus destrói mesmo, ok? Consegue entender?
Deus destrói mesmo, tanto a alta sociedade. Deus cria uma situação e eles caem mesmo. Eles são destruídos mesmo, tá? Que nem aconteceu várias vezes na Bíblia. Preste atenção para você entender. Então, mas voltando aqui o raciocínio da parte de baixo, tá? Ó. Então, como eu falei para você, que se a alta sociedade é cúmplice de criminosos que estão claramente dispostos a destruir eles, uma vez que destroem outras pessoas para eles, tá? E essa alta sociedade é uma alta sociedade covarde, tá? É uma alta sociedade covarde, mórbida, tá? É uma alta sociedade covarde, mórbida, tá? Trapaceira, tá? O que mais? Sem virtude nenhuma para estarem no posto da liderança, tá? Ok? São indignos, tá? Consegue entender? Pronto. É claro que se você chega para uma pessoa indigna, tá? Por exemplo, se você chega para uma pessoa que é uma pessoa rica e fala que ele é indigno, ele não está nem aí para isso daí. Ele não está nem aí. Como eu acabei de falar aqui, dei alguns exemplos. Por exemplo, se uma pessoa digna, ela percebe que as coisas estão funcionando bem para ela sob um mau sistema, ela dificilmente vai mudar isso daí, porque ela sabe que se ela mudar, ela pode não ter a mesma estrutura, ela não sabe, ela não vai se empenhar em fazer isso daí. Quanto mais a pessoa que for indigna. Consegue entender? Mas agora, o último raciocínio que eu vou colocar para a gente encerrar. Imagine que existe o projeto da nova alta sociedade e um grupo de pessoas dignas se origina, tá? E está interessado principalmente em extrair os oráculos de demônios, tá? Esses símbolos nojentos, modificar tudo isso daí. Sim, e eles estão interessados por um novo sistema. Pronto, eu vou colocar aqui. Vou até usar aqui como pretexto. Esta alta sociedade diabólica não tem falado sobre uma eleição de 10% da sociedade? Uma eleição de somente 10% da sociedade, que no caso é eles mesmos. E uma rejeição de 90% da sociedade? Né? Lembrando para você que esses 90%, quem foi a primeira pessoa a citar que a alta sociedade está elegendo 80% da sociedade? Eu. E quem foi a pessoa que concluiu ainda? Eu. O mundo inteiro. E quem foi que concluiu que na verdade não é 80% mais 10%? Eu. Ok? Eu retifiquei e falei, não é 80 não, é 90. Eu. A primeira e a única pessoa. Presta atenção. Considerando que eles têm uma eleição de 90% e uma rejeição, mas falando da sociedade diabólica, tá? Não falando desses tais dignos que eu estou, mas considerando isso daí. E considerando que eles sabem que quem eles financiam para prejudicar os outros sabem que são inimigos deles. Eu provei aqui que são inimigos deles, tá? Para você ainda ter mais certeza, não precisa nem eu falar, mas já falei aqui várias vezes. Esses indivíduos que são financiados por eles para atacarem os civis, tá? Os discursos que eles fazem contra a alta sociedade é muita coisa. Eles fazem diversos tipos de protestos contra a alta sociedade, de críticas contra a própria alta sociedade, justamente para eles serem financiados pela alta sociedade para prejudicar os civis. E eles ainda se apresentarem como se eles fossem uma parte da sociedade que cobra mesmo da alta sociedade. Tá? Para você entender. Tá? Sabem que são inimigos deles, porque são puxa-saco, é um aglomerado de puxa-sacos, sociais e antissociais, um aglomerado de puxa-sacos, tá? De avarentos, de invejosos, tá? De trapaceiros, de sanguinários, tá? Que estão tanto criticando a alta sociedade, como puxando favores, tá? Favores sendo financiados pela alta sociedade. Tanto uma coisa, tanto criticando a alta sociedade, como sendo financiados pela alta sociedade para prejudicar. Se não são financiados pela alta sociedade, estão reclamando diretamente contra a alta sociedade, tem uma outra alta sociedade que está abaixo dessa, que eles estão puxando o saco dessa daí para prejudicar outra pessoa. Tá? Então, pronto.
Agora eu vou ao raciocínio final, para a gente não perder mais tempo. Qual seria então a estratégia? Acabar de uma vez por todas, tá? Com todo tipo de amizade, tá? Amizade entre aspas, tá? Todo tipo de amizade entre alta sociedade e a casta, tá? E essa casta de malditos, tá? Malditos que encosta cu no olho dos outros. Mas considerando a alta sociedade digna. Por quê? Presta atenção, para mim voltar aqui ainda assim. Se uma alta sociedade toma a primazia de destruir isso daí, de destruir tudo isso daí, e eles são mal intencionados, o que está se originando é a mesma situação que aconteceu nas ditaduras. Você consegue entender? Por exemplo, imagine que eles até vão exterminar o que é hostil mesmo. Eles vão pegar o que é hostil. Mas eles ainda estão sob os oráculos de demônios, sob as más intenções. Isso daí é a mesma coisa que aconteceu nas ditaduras da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na ditadura do Pinochet, que aconteceu na ditadura militar. Consegue entender? Inclusive essas ditaduras atacaram os civis. Essas ditaduras visaram atacar justamente, tá, a liberdade dos civis, tá, e o não funcionamento da sociedade para essa alta sociedade. Então isso daí para mim está completamente fora de cogitação, mas não é de jeito nenhum que eu estou perdendo aqui o meu tempo. Aqui são 30 minutos, mais de 30 minutos falando sobre isso daí. Consegue entender? Isso daí é a mesma ladainha. Mas aqui não. Isso aqui, esse é o movimento que o Jorge Rodrigues tem promovido para você. Significa que a alta sociedade vai ser inimiga, tá? Inimiga de tudo que já fez essa prática maldita do cu no olho dos outros, que pratica magia negra, espionagem, conspiração, espólio, calúnia, fraude, para que eles tenham a função principal, tá? A alta sociedade vai ter como função principal, tá? Esmagar e acabar com tudo isso daí. Esse é o movimento mais ousado, tá? De uma alta sociedade, de um império, tá? Ok? No mundo. Não tem nenhuma alta sociedade, nem a da Coreia, nem a da China, tá? Nem da Rússia, mais nenhuma, tá? Da Inglaterra, nenhum, tá? Nem dos Estados Unidos, nem de porra nenhuma, tá? Que algum dia se posicionou com esse propósito, tá? E esse é o propósito mais ousado, tá? Que eu estou promovendo aqui neste vídeo, tá? Uma alta sociedade inimiga, tá? De tudo que está voltado contra a sociedade civil, ó. Os esquerdistas, os conservadores, tudo isso daí faz parte disso, tá? Isso daí não são civis, tá? Os esquerdistas, os conservadores, isso não é civil, tá? Ok? Então eu estou falando aqui uma alta sociedade, tá? Completamente inimiga. E nesse caso aí, eles vão impor ordens em cima, tá? Ordens, mas a nova alta sociedade. Eles vão impor ordens em cima dos esquerdistas e dos conservadores. Esse pessoal aí sim vão trabalhar para eles, consegue entender? Porque na verdade os esquerdistas e os conservadores não trabalham para eles do tipo assim, eles impondo ou não, trabalham para eles nesse conchavo que eu acabei de falar aqui, que eu falei aqui esse tempo todo. Um conchavo onde eu pago para alguém destruir outra pessoa e isso daí me volta e retorna alguma coisa. Pronto. Então esse é o projeto que eu desejo encabeçar, tá? A originação de uma nova alta sociedade que vai trabalhar com este propósito aqui, ok? Que não vai contar na sociedade, tá? Nenhum vagabundo desses como civil, ok?